Olá, aqui é Sampaio e hoje com um vídeo para falar sobre despesas, sobre a saúde financeira dentro desse movimento que estamos vivendo agora, um movimento de preocupação com a Covid-19 e toda a influência que tem na nossa vida, na saúde, e agora falando então da saúde financeira, que elas andam juntas, tá? O que nós vamos fazer para nos proteger disso? Então, uma série de vídeos eu estou produzindo para a gente conversar nos próximos dias, e os gastos, as despesas é fundamental para começar. É aquilo que depende de você, tá? Os gastos, eles acontecem a todo momento, você acorda, acende a luz. Então você está gastando, você está tendo despesas, tá? E essas despesas agora, mais do que nunca, precisam ser vistas. E essa é a provocação que eu estou fazendo aqui, que não poderia deixar de ser. Ou seja, como educador financeiro, como trabalho que já venho fazendo há bastante tempo, e inclusive alguns vídeos falando sobre isso, vou deixar na descrição desse vídeo de hoje, para você olhar com mais detalhes. Lá nós temos como fazer compra de supermercado, como gastar menos, e outros nessa mesma linha. Então, esse é um momento. Esse é um momento talvez para mudar um processo de educação financeira, ou começar a mudar. Infelizmente, diante de uma situação de ameaça e de dor, né? Bom, uma primeira coisa para ser feita agora, tá? Agora, hoje, nesse momento, é o seguinte: quais são as suas prioridades financeiras, as prioridades de despesas, melhor dizendo? Ou seja, o que você precisa efetivamente para você sobreviver. E aqui, dentro do conceito de esperar o melhor cenário possível para a sua vida, mas estar preparado para o pior cenário. Tá? O que é o pior cenário? É a demora maior do que nós gostaríamos de ter, de passagem por isso. Ou seja, o ideal seria que em um mês a gente estivesse voltando à normalidade, tá? Que daqui a pouco não seja um mês, que seja 2 meses, seja 3 meses. E economicamente a recuperação ela é mais lenta. E é preocupante porque a doença passa e os estragos que a economia deixa são bastante significativos. Tá? Porque nós estamos numa situação de que parou, a máquina parou, e nessa máquina parada ela tem um tempo para voltar e fazer girar e fazer o dinheiro circular como nós estávamos acostumados. Então tem efeito nos empregos, a gente está sabendo, tem efeito no bolso, no dia a dia, enfim. É uma mudança que nós não estamos preparados, na verdade, porque a educação financeira, ela prepara isso. Então, agora nós vamos começar. Então, a despesa é a primeira coisa. Isso eu posso fazer, depende só de você, tá? Depende só das pessoas. E a primeira coisa para fazer é o seguinte, é como eu falei, as prioridades. O que é prioridade? Bom, é comida para sobreviver, é luz, né? É água para higiene. Então, são essas coisas que fazem parte das prioridades. Quais são as suas prioridades? Tá? Então você mesmo vai calcular isso, vai fazer isso. O que você precisa para você e a sua família, tá? Aquilo que não for prioridade você vai deixar de lado. O que é deixar de lado? Você vai diminuir, você vai cortar, ou você vai negociar com o seu prestador de serviço, com o seu negociador, com o seu, seu prestador de serviço, né? Bom, então você vai fazer essas coisas. Se você não sabe negociar, você vai aprender agora, porque você está numa situação diferente, todo mundo está numa situação diferente. Bom, então assim, eu imagino e repasso com você 3 cenários. O primeiro cenário é que você então vai fazer esse que eu falei agora de sobrevivência. Tá? Quanto é que você precisa da sua renda efetivamente para você sobreviver? E quanto tempo dura essa situação que você tem de reservas, por exemplo, ou o que você tem de renda que você faz mensalmente, quer dizer, você está trabalhando, quer dizer, tem muita gente trabalhando, felizmente ainda, embora alguns com jornada reduzida, enfim, quanto você tem hoje de gastos aí, tá? Então é fundamental você ter isso na ponta do lápis agora. Bom, você tem esse primeiro cenário. Depois você tem o cenário que você pode relaxar mais um pouco. Bom, você tem isso garantido e tem uma outra parte que você gasta em coisas que talvez até pudesse ser reduzido. Bom, isso aí já é uma outra análise. Ou você já tem esse exercício, que é uma grande minoria das pessoas, infelizmente, de já ter feito a sua reserva de emergência e que você já gasta muito menos do que ganha. Então, você está fora desse cenário de preocupação, se você imaginar que, por exemplo, em 6 meses, em 12 meses, tudo voltou à normalidade. Bom, o que são, então, voltando às despesas, o que são gastos prioritários? E o que você vai fazer com isso? Por exemplo, transporte, né? O transporte,
agora, tá, você não precisa usar o carro, você vai gastar menos combustível, tá, você vai deixar ele parado, o transporte público vai ter uma super redução. Então, esse dinheiro de cada uma dessas partes você vai pegar e vai guardar. Vai guardar, você vai, no final, você vai somar agora, por exemplo, ainda não aconteceu, mas você vai somar quanto você vai ter. No final do mês, no final do mês, ou depois de você fazer o exercício, você vai verificar que isso representou, sei lá, R$500, R$1.000, R$2.000. Esse valor mensal que você está apurando, ele vai servir para você guardar, para aumentar o seu colchão de segurança ou a sua caixa d'água financeira para o tempo que nós temos pela frente, que nós não sabemos, que é o tempo de recuperação da economia. Tá? Infelizmente, esse tempo de recuperação da economia, a gente pode prever, já com boa margem de certeza, que ele vai ser demorado. Tá? Isso já podemos ver, tem alguns sinais, pelos dados que a gente tem de economia, com o PIB no mundo, no Brasil, que estão diminuindo, ou seja, a receita que a economia faz está caindo, então isso vai acontecer. Então é bem sério e precisamos fazer essa reserva e fazer esse exercício. Bom, não precisa nem dizer que o supérfluo, né, nós temos que cortar e reduzir. O que é supérfluo para você? Você já parou para pensar? O que você poderia ficar, por exemplo, sem ter um mês dentro da sua despensa? Você pode ficar sem chocolate? Podia ficar até a próxima Páscoa, talvez, né? Então, são coisas assim, tá? Eu estou exagerando e, claro, não quero mexer nem na essência enfim, não quero suscetibilizar nenhuma pessoa dentro daquilo que é supérfluo para um e não é para outro. Mas esse é um momento bem sério de reflexão e que vale a gente fazer esse tipo de conversa e de provocação. Bom, TV a cabo, tá? Quantos canais você precisa? Você precisa da TV a cabo? Você precisa de TV, talvez até, tá, hoje com tantas informações aí pela internet, assinaturas de revistas que você talvez não deixe de lado, enfim, coisas desse tipo são supérfluas, né, nesse momento, pelo menos eu acho. Tá? Então isso pode ser diminuído, pode ser até cortado, sem menor pena, tá, em alguns casos. Bom, academia. Bom, eu, por exemplo, a minha academia eu congelei. Tá? Então o que você pode fazer também no seu caso? Outros gastos, então, que são gastos pessoais, que são aqueles gastos que você precisa, por exemplo, cortar o cabelo, fazer a barba, para alguns, outros manicure, para as mulheres, enfim, esses gastos, eles deixam de ser gastos, então, externos, você vai fazer em casa. Então, isso é uma economia que você está tendo, mais um valor que você vai colocar na sua folhinha de economia, de previsão de economia. Os serviços domésticos também, quer dizer, tem uma redução aí porque, infelizmente, né, muitos profissionais foram dispensados. Tá? Então tem aqueles serviços de faxina, os serviços de doméstico, propriamente dito, que são, na verdade, aquelas pessoas que cuidam da casa da gente. Bom, esses serviços eles vão ficar congelados por algum tempo. Se você puder, quem puder realmente fazer uma negociação justa para retomar depois o serviço, pagando, se for o caso, integralmente ou parte disso, seria, nesse momento, um exercício importante e que, claro, não vai machucar ninguém, né, dentro dessa possibilidade. Bom, enfim, mas essa é uma situação em que você vai ter, com certeza, uma redução dos seus gastos. Outra coisa que é bastante comum é reformas planejadas de carro, de casa, uma pintura aqui, uma coisa ali, enfim, essas coisas agora, e se você tinha planejado isso, ficam de lado, né? A não ser que seja uma emergência muito grande, tá? Você vai guardar esse dinheiro também. Bom, mais um para lembrar, mais um exemplo, é os delivery, né? Aquela coisa tão comum de chegar, vamos pedir uma pizza, vamos buscar um sushi, vamos inventar uma novidade, vamos buscar uma novidade que criaram aí. Então, isso agora, tá, talvez não seja o momento de ter na quantidade que tinha, com certeza, né? Talvez não, com certeza não temos esse luxo agora, até porque você está em casa, você pode mesmo inventar as suas comidas, né? Enfim, claro, diminuir, nesse caso, ou cortar é um critério individual. Tá? Compras é mais uma coisa que também você vai precisar ver. Compras, por exemplo, em supermercados. A importância da lista de compras. Eu vou deixar um link de um vídeo que eu fiz especificamente falando de como comprar no supermercado do jeito certo. Tá? Então, hoje no supermercado, você pode diminuir, por exemplo, seus gastos supérfluos se você for menos vezes. Se você estava acostumado a ir 2 vezes por semana,
tá? Você agora pode, por exemplo, ir uma vez por semana, até para se proteger da sua saúde. Se você encomenda as coisas do supermercado, use a lista sempre. Indo ou fazendo encomenda, use a lista de compras. Com lista de compra você é focado, você vai comprar aquilo que você precisa. Você não vai ficar sujeito àqueles momentos, assim, aqueles deslizes emocionais, tá? Que a gente sabe muito bem. Então, isso é mais uma economia que você vai fazer e algumas delas vão ser educativas e vão valer para outros tempos, vão valer para sempre, talvez. E compras desnecessárias, tá? Que você comprava mais por capricho, indo a um shopping, passeando, olhando na internet alguma oferta. Agora é o momento de você dar um stop, né? Vamos deixar de lado por enquanto, tá? É claro que se você precisa, felizmente hoje nós temos a venda por encomenda, usando a internet, enfim, você vai acessar isso quando você precisa. Eu mesmo fiz há alguns dias, tive necessidade de comprar algumas coisas e fiz isso, e acho que é uma grande vantagem do que nós temos no mundo de hoje, que serve para pessoas, para a gente que está em casa e para aqueles que estão também oferecendo seu serviço e mantendo um pouco do andamento do ritmo da economia. Conclusão nesse vídeo de hoje, falando de despesa e sendo um pouquinho mais extenso e um pouquinho mais dramático, talvez em alguns momentos, tá? Sobrar dinheiro, tá? E com a diminuição ou com corte de gastos é a principal coisa esperada depois que você assiste um vídeo como esse, né? E começa já a fazer algum exercício para diminuir, tá? Então, assim, esse valor, repetindo, coloca numa reserva de emergência, tá? O tipo de lugar que você vai colocar, depois eu falo no outro vídeo. Tem várias possibilidades. Mas assim, é muito simples, você vai deixar reservado agora. Você tem que trabalhar agora com a ideia de ter esse valor apurado. Bom, e ele vai para uma reserva de emergência que você não vai gastar. Você vai guardar, ampliar o que você já tem ou criar a partir do zero. Bom, e por fim você então vai incorporar nisso tudo um novo hábito de cuidar os gastos e em consequência você gerar sobra para você investir, você trabalhar liberdade financeira, independência financeira, mas esse é o outro momento. Agora é outra conversa, tá? Agora é trabalhar esse momento de passagem para nós preservarmos a nossa saúde, a nossa família e tendo a segurança financeira para isso. Era isso, espero que tenha sido útil, tá? Até o próximo vídeo dentro dessa série e sucesso, prosperidade, saúde e muita paz nesse momento.